Okay, welcome to Cocktail Podcast, and here is our host, Miguel Brizola. You have the word. Caralho, mandou essa? Começo já. Não, já era. Esse começo já. Ai, caralho. E já manda o papo então, né? Oi? Já manda o papo então, né, mano? É isso, Já manda o já papo mandou aí. muito já. Já mandei eu, Mr. Host. É, brabíssimo. Ó, respeitem, mano. Mano, é isso, marcha. Hoje, episódio de dicas. E, mano, eu vou começar com uma dica muito da hora de uma série nova que acabou de ser lançada e que eu assisti os 6 episódios de 30 minutos que tem, que é o Cavaleiro dos Sete Reinos, spin-off de Game of Thrones. Ficaram sabendo ou não? Não, eu não fiquei sabendo. Ficou sabendo, Natuzito? Fiquei sabendo, mas não assisti porque eu não acabei Game of Thrones ainda. Você acredita, mano? Cara, em que temporada você tá de Game of Thrones, velho? Ah, eu sempre paro na segunda. Puta, mano. Ô, na moral. Mano, o Natan é tipo eu, cara, com séries. Eu assisto a primeira temporada, eu paro na segunda, mano. Sem mentira. Eu comecei a assistir o Reacher esses tempos aí, eu finalizei a primeira temporada. A segunda tá pra começar. Não comecei ainda. Que série você começou a assistir? Reacher. Reacher? Do universo lá, Jack Reacher lá, que é ação, tiro, porrada. Tá, tipo, sim. Que os filmes eram feitos pelo Tom Cruise, mas a série é feita pelo Alan Ritchson, alguma coisa assim. E eu acho que ele cabe muito melhor no papel do Reacher do que o próprio Tom Cruise. Né? Jack Reacher, até o nome do cara, né? Isso, mas o nome da série é Reacher. Tá lá na Amazon Prime Video. Cara, uma baita série. Primeira temporada finalizei, a segunda não comecei ainda, tô com preguiça. Mano, ó, a série que eu vou recomendar é o Cavaleiro dos Sete Reinos, spin-off de Game of Thrones. Mano, são 6 episódios só a primeira temporada, bem curtinha. Os episódios também são curtos, 30 minutos. Não precisa ter assistido nada de Game of Thrones pra ver essa série, tá ligado? A série se passa, tipo... A sinopse é, mano, tem um cavaleiro que ele é um menino órfão, né? Ele era um menino órfão. E ele acabou conhecendo um cavaleiro que meio que adotou ele e ensinou a ele a lutar e a honra de um cavaleiro, tá ligado? De um cavaleiro. E aí, passa-se os tempos, tudo. Quando ele tem lá seus 20 e poucos anos, esse velho morre. E aí ele fala, pô, eu preciso provar para as pessoas que eu sou um cavaleiro, tipo, um bom cavaleiro e que eu posso, tipo, trabalhar para um rei, trabalhar em algum lugar assim, entendeu? Eu posso ser, tipo, um cavaleiro real, alguma coisa assim, whatever. E aí ele vai para os torneios que acontece nos arredores, né, nos reinos, e ele vai para os torneios porque se você ganhar um torneio, vai ser a melhor chance de você ter visibilidade e ser contratado, tá ligado? E, tipo, virar um cavaleiro de fato, com renome e que as pessoas respeitem. Então ele vai para esse torneio. E aí, no meio, ele indo para esses torneios, ele acaba descobrindo um menininho que é órfão, tá ligado? E ele meio que se vê nesse menino. Só que, mano, a história é muito... vai avançar muito. Isso é só o comecinho, tipo, o primeiro episódio só. Porque a história vai tomar, tipo, rumos muito, muito mais loucos, tá ligado? A série, eu vejo que ela é tipo um Mandaloriano pro universo Star Wars. Não tem nada a ver com as intrigas colossais do Império Galáctico contra a Força Jedi e barará, tá ligado? Se passa no mesmo mundo, mas não tem nada a ver com toda aquela guerra dos tronos, das famílias importantes, né? Lannister e tal. Não tem nada a ver, não tem nada a ver. A parada se passa no mesmo mundo, tem referências, né? Ele vive no jogo dos Targaryen, tá ligado? Então tem referências a Game of Thrones, claro, mas assim, nada... A trama é basicamente ele e esse menino, e só, tá ligado? É basicamente isso, não tem nada de... Então, é uma série bem
igual o Mandaloriano foi, né? Que Mandaloriano se passa no universo Star Wars, mas é ele e o Baby Sim. Yoda lá que a gente convencionou a chamar, que ele nem Sim. chama isso, né? Mas é ele e o The Child, né? Que esse é o nome do negócio, The Child. E é basicamente isso, mano. É tipo uma história de uma amizade, assim, né? De um mentor e um aluno, tá ligado? E nessa jornada dele ser um cavaleiro respeitado, tá ligado? Porque ele é só um cavaleiro que, tipo, mano, fez o cavaleiro velho lá, fez o juramento nele e ele começou a falar que ele é cavaleiro, mas, tipo assim, ele não tem nenhum nome, tá ligado? Ele é um qualquer, tá ligado? Um super qualquer. E essa é a série, tá ligado? É a jornada dele com esse menino. Vai ter a segunda temporada. A primeira temporada é, mano, maravilhosa. Eu juro pra vocês que é muito, muito, muito boa, mano. Tipo assim, vale muito a pena assistir. E até pro Thiagão, que nunca assistiu Game of Thrones, você nunca assistiu, né, Thiago? Não, na verdade, eu já assisti alguns episódios e tal. Acho bem bacana. Né? Eu gosto pra que é sangrento, justamente por isso. Então, mas até, tipo, pra quem nunca assistiu, é da hora, é uma boa porta de entrada também pra esse universo. Eu acho que vai até dar vontade de assistir a série mesmo, quem nunca assistiu. Porque, mano, tem uma cena em específico que, mano, eu assisti como assim, fazia muito tempo que eu não assistia uma cena, tá ligado? De, tipo, ficar empolgadaço, assim, e começar a falar com a TV, tá ligado? Tipo, muito, muito, muito da hora, mano. Muito da hora mesmo. Recomendo O Cavaleiro dos Sete Reinos, do spin-off de Game of Thrones. Sim, mas uma pergunta que eu tenho é assim, a história se passa antes do que ocorre em Game of Thrones? 100 anos antes. 100 anos antes. Né? Eu pergunto porque rola um bagulho meio parecido com o Senhor dos Anéis, né? Eu não sou um expert e tal, mas eu acho um bagulho muito estranho, porque primeiro fizeram a trilogia de filmes do Senhor dos Anéis, depois fizeram a trilogia do Hobbit. Mas só que o que se passa em Hobbit é antes de Senhor dos Anéis, então acaba ficando uma coisa meio... Aí sim, né, tá? Pô, aí sim, hein? E ninguém fala de Silmarillion, né? Que É explica a parada verdade, toda. cara, é verdade, né? Então, assim, Mas eu entendo, eu entendo. a ordem cronológica dos filmes e séries e tal, eu acho muito confusa, né? Então, eu acho que é isso que me deixa distante do universo do Senhor dos Anéis. Por mais que Tolkien seja um cara, assim, fodástico, né? Mas só que é isso que me deixa meio distante do universo do Senhor dos Anéis, essa confusão cronológica, né? Então, O Hobbit vem antes do Senhor dos Anéis nos filmes ali. E o Silmarillion nem teria como adaptar para filme, porque ia ser meio que um modelo quase de documentário, sabe? Porque são espaçados os momentos que acontecem no Silmarillion também. Então... né? E agora, indo pro âmbito musical, né? Tolkien é tão foda que criou Silmarillion, que deu origem à banda Maria, né? Puta que pariu, cara. É uma banda foda. Futuramente vai ter alguma coisa que eu vou recomendar de Marillion, mas não vai ser hoje. Mas já fica ali o teaser, né? Mas é isso aí. Então já manda sua recomendação que não é Marillion, né? Não é Marillion. Mas é uma música tão profunda quanto a do Marillion, mas só que dos anos 90. Um cara que se foi cedo demais, né? Infelizmente lançou apenas um álbum em vida. Jeff Teve Buckley. uma morte... Hã? Jeff Buckley. Na mosca! Na mosca, na mosca. Né? Então, um cara que teve uma morte extremamente estúpida, né? Afogado no rio Mississippi, lá aos quase 30 anos de idade. Mas o cara ainda teve tempo de lançar uma puta obra-prima, que é o Grace, né? De 94. Cara, não tenho o que falar. Que álbum foda do começo ao fim. Eu acho que é um dos lançamentos mais, assim, música realmente profunda dos anos 90, cara. Quando se fala de profundidade, muitos se referem ao grunge, né? Porque é uma música pesada e extremamente depressiva, especialmente o Dirt, do Alice in Chains, por exemplo, né? Que é um puta álbum também. Sim. Mas o Jeff Buckley conseguiu essa façanha de fazer uma música que não é pesada, assim, de guitarras e bateria e tal, mas é uma música igualmente ou talvez até mais expressiva do que um... Quer dizer, agora eu fui um pouquinho polêmico, né? Cada um é expressivo à sua maneira, né? Mas eu acho que o Grace é um álbum perfeito, cara. Só tem música foda.
Por meio das melodias pop, você vê a complexidade, tanto na voz do próprio Jeff Buckley, quanto na guitarra dele, cara. Ele fazia umas coisas muito intrincadas, assim, mas algumas coisas simples também, com boas melodias, boas ideias, como a gente falou lá no episódio do Jack Johnson, né? Mas, cara, é um álbum, assim, perfeito, né? E o Jeff Buckley, com certeza, herdou o talento do pai, o falecido Tim Buckley também, que é sensacional, né? Mas é um álbum perfeito do começo ao fim. Mojo Pin, Grace, Last Goodbye, Lilac Wine, Surreal. E o Jeff Buckley era tão foda que ele conseguiu pegar... Isso é uma opinião polêmica minha. Ele conseguiu pegar uma música que eu odeio e deixar ela boa, que é Hallelujah, do Leonard Cohen. Cara, eu não gosto da música Hallelujah do Leonard Cohen ou de todas as outras gravações, mas a do Jeff Buckley toca no meu coração, cara. Eu não consigo explicar como, né? Mas é um álbum perfeito, cara. Nossa, Corpus Christi Carol é sensacional. Ele conseguiu fazer esse arranjo de uma música tradicionalíssima, bacana também, né? E o fechamento do álbum com o Dream Brother é sensacional, cara. Então, tudo que eu posso dizer, para quem não conhece o Jeff Buckley, corre atrás. Esse álbum é sensacional. Claro que houveram alguns lançamentos póstumos aí, né, de 97, se eu não me engano, mas Grace é discografia obrigatória para todo apreciador de boa música, cara. Tá até no livro lá que a gente comentou, né, 1001 discos antes de para você ouvir antes de morrer. Cara, Grace é sensacional, né? Então aí fica a dica, né, Jeff Buckley Grace 1900. Mano, e tem que dizer também do pai dele, o Tim Buckley, que também tem 2 discos no 1001 discos para ouvir antes de morrer, que é o Goodbye and Hello e o Rhapsody. Eu ouvi o Rhapsody recentemente, e o Tim Buckley foi dos grandes nomes dos anos 60, mano. Um dos maiores artistas dos anos 60, totalmente, assim. E é louco porque o Tim Buckley morreu super jovem, e o filho dele também morreu super jovem, mano. Era isso que eu ia comentar, né, cara? Mas eu acho que o Tim Buckley foi por overdose, se não me engano, né? Overdose de alguma droga, não me recordo exatamente. Mas o Jeff foi por um afogamento, cara. Então, tipo, eu não sei nadar. Tô preparando meu segundo álbum, o estúdio fica próximo do Rio, Mississippi. Eu não sei nadar, mas eu vou dar uma nadadinha ali no Rio. Fechou? Fechou. Aí dizem, né, que a última cena do Jeff Buckley vivo era entrando no Rio, cantando Whole Lotta Love do Led Zeppelin, depois aconteceu, né? Só localizaram o corpo dele, tipo, tempos depois, né, velho? Então, assim, uma morte estúpida, né, velho? Estúpida e acabou com um talento tão foda em tão pouco tempo, né? É mais uma daquelas provas que o Neil Young colocou na It's Better to Burn Out than Fade Away, né? Como ele diz lá em Hey Hey My My, ou My My Hey Hey, dependendo da versão que você escuta, né? Mas é mais uma daquelas estrelas que, tipo, passaram de forma muito intensa e queimaram rápido, né? Infelizmente. Exatamente. Né? E ainda teve a parada também que o Jeff Buckley teve um caso com a Courtney Love, né? Que a gente tava citando a Courtney Love e tudo. O Jeff Buckley teve um caso com ela, né? Por que a Courtney Love não teve caso, né, velho? Puta que pariu, mano. Jeff Buckley, Billy Corgan, tá ligado? Agora, tenho que dizer também, a Courtney Love é das grandes artistas dos anos 90, mano. O Holy é simplesmente fantástico, né, mano? Assim, eu não sou muito fã da voz dela, especialmente ao vivo, mas, inegavelmente, ela lançou 2 álbuns muito bons nos anos 90, né, que é o Live Through This e o Celebrity Skin, né? Eu não sou um grande fã de Hole, mas eu acho aquela música Malibu foda, cara. É uma música pop com guitarras estridentes, né? Feita para tocar no rádio daquela época. Cara, mas Malibu eu acho uma música muito boa. E outra, o Celebrity Skin é um álbum que eu acho que mandou as bases do que seria o rock feito por mulheres nos anos 2000 completamente, mano. E outra, era uma fase que ela teve todo esse problema com o Jeff Buckley aí, porque teve os paparazzi marcaram em cima na época. Teve a parada do Kurt Cobain, o relacionamento dela com o Kurt Cobain, que era tipo Sid Nancy, e depois a morte do Kurt Cobain, que até hoje, até recente, tem gente falando aí que
ela matou ele, coisa arada, vídeo Tiagão que trouxe esse tema. Revista Tititi contigo, isso daí de novo. Eu sou o Nelson Rubens do Cacto, eu aumento mais Ok. Veja. E ela tava também, tipo, com problema, tipo, pô, será que ela vai conseguir se provar novamente? E ela vem com o Celebrity Skin e, tipo, cala a boca de todo mundo, né? Porque o Celebrity Skin até hoje é considerado uma obra-prima da música pop, né, mano? Sim. E se não me engano, teve muito dentro do Billy Corgan aí na pré-produção, né? Nas músicas e tal, né? Então, de certa forma, ela sempre acabava pegando os casos dela, né, para ajudar na música em si. Isso não tira o mérito, porque as músicas são boas em si, né? Agora, uma parada que eu queria mais me aprofundar é a época dela no Faith No More, cara. Eu fico, tipo, como que soaria, né, Courtney Love no Faith No More? Porque ela foi vocalista do Faith No More antes do final do Chuck Mosley, né, anos 80 e tal. Né, antes mesmo dela ter feito aquele filme com o Gary Oldman, né, o Sid and Nancy, né? Isso foi bem antes, cara. Então, tipo, teve isso daí também, né? Porque ela cara. Ela faz o Sid and Nancy, né? É um bagulho bizarro, cara. Não, a vida da Courtney Love, cara, realmente dá um livro, né, de leitura realmente boa, e né? outra, e ela teve filho também com o Kurt, né? Ela teve a filha com o Kurt, Teve, né, Francis Bean, né? Exato, Francis Bean. Né? Então, mano, a vida da Courtney Love é muita loucura. Não, demais, cara. Eu tenho um documentário do Kurt, aquele Montage of Hack, né? Que mistura a imagem de arquivo com as ilustrações que o próprio Kurt fez e o pessoal colocava a animação ali. É um documentário bem interessante, mas dá para você realmente perceber o quão caótico era o relacionamento do Kurt com a Courtney, né, cara? E, tipo, mano, era droga pra caralho também. É bizarro, cara, é bizarro. Mas ela conseguiu produzir boas músicas e eu até aproveito para fazer uma recomendação dupla, né? A baixista do Hole, né? A Melissa Off the Moor, uma mulher assim extremamente, cara, além de linda, extremamente talentosa. Ela lançou um álbum solo, acho que nos anos de 2002, 2004, eu esqueci o nome, mas é um álbum muito bom, cara, muito bom. A Melissa simplesmente provando que é uma ótima musicista, vocalista, baixista, guitarrista, né? Ela é extremamente talentosa, não é à toa que também já fez parte até dos Smashing Pumpkins, né? Então, é isso aí. Voltando para o que o Thiago comentou, né, não tenho nada a adicionar, porque é isso mesmo, e o Tim, né, ele era muito conhecido mesmo, né, não tem o que falar, e o Jeff eu conheci por causa do 1001 álbum, 1001 discos, né, então foi lá que eu parei para ouvir, tipo, é irretocável mesmo esse álbum dele, único, infelizmente, né, a não ser com os póstumos aí. E aí, seguindo já, para dar a dica, vou trazer também um álbum. Trazer um álbum é um cara mais desconhecido, é um cara que chama Necromantic, de Palhoça, em Santa Catarina. É outra one-man band, né, também de black metal. A banda dele chama Walit. Como chama? Walit, não o Walit de que você pede na pizza, tá ligado? A pessoa se fosse assim, mano. Pelo menos só bota Alit. Alit. Manda uma meia alit, meia frango com catupiry, tá ligado? A banda é W-A-L-I-C-H-E. Eu já achei. O Alit. Como que é? Eu vou recomendar ele. L-I-C-H-E. W-A-L-I-C-H-E. O Alit. O Alit. Ele tem 2 álbuns de 2023. Eu vou recomendar o Youth, que é Y-U-T. O Alit Youth. É um cara, né, lá de Santa Catarina, que ele canta umas músicas usando black metal para falar da origem dele, que é indígena, e do que os índios sofreram lá na região de Santa Catarina, na região de Pampas. E aí, então, ele fala muito sobre o ódio, tipo, desolação do povo indígena, resistência, tipo, é um maluco diferenciado, tá ligado? A primeira vez que eu parei pra ouvir, eu falei, mano, como que ele tá misturando a origem indígena com black metal, com... Eu achei meio maluco. Então, fica a minha recomendação aí. Uma coisa, duas coisas, Natanzito. Primeiro é que quando você falou One Man Band, Black Metal, Santa Catarina, eu falei, vixe, o cara deve ser um nazista, tá ligado? Só que Mas não. Só que aí você não, falou de... contrário.
Só que aí você falou de que o cara faz um black metal, porque realmente o black metal norueguês, o black metal original, né, mano? Ele realmente ele traz essa parada de um nazista. orgulho, né? Um orgulho Sim. da descendência, né? E É isso aí. até aí nada demais. Eu não tenho nada contra você ter orgulho da sua Eu também descendência, não, seja ela também qual não. for. Sim. Mas isso acaba se misturando muitas vezes a pensamentos extremistas, mano, né? Sim. E aí, quando você falou que ele faz um black metal sobre a descendência dele indígena, isso faz total sentido, porque o black metal, muito da temática é a descendência mesmo. Então, eu achei muito da hora Sim. essa ideia. Achei muito legal mesmo, assim. Deu até vontade de escutar realmente. E outra parada, agora é a pergunta: como você descobriu esse cara, mano? Porra, eu não lembro como eu descobri, tá ligado? Tá no meu backlog pra ouvir faz muito tempo. Porque E aí, de vez em quando, eu vou sorteando, né? Porque ele tem 68 ouvintes mensais. Então, tipo assim, é uma coisa bem restrita, mano. Que eu não sei como você descobriu, tá ligado? É bem restrita. Mesmo, não, né? E é black metal cruzaço, assim. Assim que você começar, tipo, já é, mano, black metal mesmo na tem veia. dois True álbuns. metal. Qual que True você metal, tá ligado? O primeiro, o Youth, que é o álbum da capa vermelha, é uma capa bem tosca. Parece que ele que desenhou, tá ligado? Uma criança desenhou a capa. Mas ficou bonita a capa. Não, mas a capa é tosquíssima. Não, a capa é feia. A capa é feia. A música é boa, tá ligado? Cara, pra falar a verdade, A qual capa de black metal que não é tosca, velho? A capa é horrorosa. Não, tem umas capas boas, né? Pô, não, tem capa bonita. Dá um exemplo aí. Tem. Mano, tem várias do Mayhem, tipo, mano, The Mysteries Don't Satanas, eu acho bonita aquela capa. Aquela Blazing the Northern Sky, whatever. Eu acho bonitas as capas, mano. Eu real acho bonita. E agora, eu tô sem apelar pras capas tipo, do Mayhem de hoje em dia. Que os caras, tipo, pegam umas obras de arte super bonitas, assim, e bota na capa, assim, umas capas super lindas, mano. O Burtson também faz isso, tá ligado? O Varg Vikernes, ele faz umas capas muito loucas. Philosophen lá, né? A menina tocando o trompete. É bonita. Mas, tipo assim, se você pega as capas, as últimas capas são mais bonitas ainda, mano. Que os caras pegam, tipo, umas obras de arte mesmo, assim, tá ligado? Tipo, eu acho as capas de black metal muito bonitas, mano. É porque o Burtson faz capas melhores do que o álbum, né? Não, eu gosto... Porque o Varg... eu já vou falando. O Varg não dá. É uma woman band ali que, mano... Não dá, cara. Não. Burtson não dá. Eu não gosto do Varg e tudo, mas, mano, na moral, Philosophy é o melhor álbum de black metal da história, mano. Da história. Eu acho uma obra... É só chiado, velho. Se você estiver ouvindo chiado e estiver ouvindo o álbum, é a mesma coisa, tá? Irmão, não é. Eu vou colocar um dia chiado pra tocar e falar. Vou achar uma TV de tubo e vou tentar ligar ela. Aí vai ser a mesma coisa. É isso. Não é. Um dia eu vou fazer isso e vou perguntar. Que música do Burtson é essa? Ah, aquela lá, ó. Mas o álbum não é, tipo, só... É toda experiência, né? O Philosophy é um baita álbum. Na minha opinião, é o melhor álbum de black metal de todos. Sim, assim. É toda uma experiência. É uma experiência ruim também, mas... Os caras são hater aqui do Burtson. Não, Burtson eu acho ruinzinho. Eu não sei se eu chego a ser hater, cara, mas eu realmente não sou muito fã de black metal, não, cara. Agora, uma coisa que me deixa muito puto são os logos, cara. Mano, eu lembro de um meme que eu vi que colocaram tipo uma penca de galho de árvore assim entrelaçado e colocaram assim: reconheça o logo da banda de black metal aqui. Não pode ser de qualquer um, porque é tudo essa porra, velho. Tá ligado? Mano, não dá pra você discernir que porra de palavra tá ali, velho. Não dá. É um bagulho muito. Nisso aí o Burtson é muito bom também, porque dá pra você ler tranquilamente o logo dele. Irmão, dele, né? Mas na moral, nessa altura do campeonato, aí você tá falando aí de 30, quase 40, 30 anos de história. Porra, mano, as bandas já fazem esse tipo de letreiramento já faz muito tempo, tá ligado? Sim, tipo sim. E faz parte da cultura, mano. Não tem o que fazer hoje em dia. Sim. Hoje em dia é enraizado a cultura do... É aceitar, é isso aí. É aceitar. Agora, o que eu acho que eles têm que fazer é botar o nome do álbum legível, tá ligado? Porque aí você consegue ler o nome do álbum, pelo menos, e você consegue ir pra algum lugar. Porque se eles fizerem o nome do álbum também, aí você nunca vai saber, tá ligado? Aí você nunca vai saber qual que banda que é, tá ligado? Qual que é o nome da banda? Ah, mano, não sei, velho. E o nome do álbum? Também não sei, velho. Não sei. Não, aí o que faz? Estiliza o nome da banda, deixa o mais bizarro possível, whatever. Mas aí você bota o nome do álbum na moral. Tipo, mano, em preferência Arial.
tá ligado? Tá É a BNT, o nome tem que ser a BNT, tá ligado? E a BNT, 3 pra centímetros do topo, 3 da esquerda, exato, pra ficar distância de 1,5 linha, pô. Arial 10, Arial Times New Roman, 10 ou 12. Arial É Times isso. New Roman e tem que ser tamanho 12 de fonte e se Isso. for fundo preto, branco e se for fundo branco, preto, tá ligado? De marcha. É isso aí, pronto. Manda a dica aí agora, então, né? Fora essa dica aí de ABNT, para quem não tá ligado. Cara, eu vou recomendar uma coisa brasileira também. Eu sempre tento recomendar coisas brasileiras aqui, né? Eu sempre consumo muita coisa brasileira. E eu escutei um cara, mano. Isso aqui foi uma descoberta, então vocês podem considerar tipo uma descoberta que eu estou trazendo aqui, mano, pra todo mundo que tá ouvindo isso, que é um saxofonista brilhante brasileiro. Ele é um gênio do saxofone, é o Vitor Assis Brasil, mano. Ele fez, em 1966, o que muitos críticos chamam de o primeiro álbum de jazz, tipo, o primeiro grande álbum de jazz brasileiro na história, que chama Desenhos, tá ligado? Mas o Vitor Assis Brasil, ele era um saxofonista brilhante, e assim, o time de músicos que andava com ele é coisa de outro mundo, mano. É um nível de jazz americano até maior, tá ligado? Tipo assim, ele é o mesmo nível, na minha opinião, de tocar o instrumento e também da banda dele, mesmo nível, mano, de qualquer um que você pegar, John Coltrane, Miles Davis, whatever, tocava muito, é considerado um gênio do saxofone. Eu vou recomendar o álbum dele, que eu acho que é o segundo, se eu não me engano, que chama Trajetos, tá ligado? É um puta álbum, descaralhaço, obra-prima, assim, do jazz. Ele não tem músicas dele, então ele não tá tocando músicas dele, ele tá tocando músicas de grandes jazzistas americanos, né? Tem até Roundabout Midnight do Thelonious Monk. Então ele tá tocando várias músicas de grandes jazzistas americanos, mas, mano, a banda, o baixo, o piano, a forma que os instrumentos se encaixam cara, o Vitor Assis Brasil era um monstro. Ele, infelizmente, teve uma doença muito, muito rara e morreu na década de 80 com 35 anos, mano. Então ele morreu super jovem. Nossa, cara. A gente perdeu aí um cara que poderia, pô, se ele tivesse ficado vivo por muito tempo, ele viraria, eu não tenho dúvidas, uma grande referência musical no Brasil, mano. Nesse álbum Tragédias, inclusive, o pianista, que eu esqueci o nome, infelizmente, o pianista é o mesmo que tocou no álbum do Arthur Verocai, que eu acho que eu falei aqui, se eu não me engano, que de 72, esse álbum do Arthur Verocai. Então, assim, a lista de músico é acachapante. Os músicos são muito, muito bons mesmo. E fica essa minha recomendação aí. Vitor Assis Brasil, Trajeto. Quase ninguém conhece esse álbum, então fica tipo de um resgate histórico, assim, esse álbum. Eu vi também algumas pessoas vendendo esse álbum em vinil e ele eu não achei mais barato do que R$ 3.000, mano. Então, é um disco que ainda, para quem é colecionador, é raríssimo, tá ligado? Raríssimo. Teve prensagem única e eu vi por 3.000, 3.300, 3.500. E é isso, Vitor Assis Brasil, Trajeto. Caraca, né? Realmente é tão raro que eu tô tentando procurar aqui na internet, cara, você não vê tantas fontes falando sobre. Não vê? Né? E até a lista de músicos mesmo não é especificada, cara. Eu vi no Discogs. Eu vi no Discogs. A lista de músicos tá no Discogs. Pô, bacana, cara. Aí Descaralhaço, eu recomendo muito, mano. Pô, vou checar. Se você gosta de jazz, é tipo grande pedida. Bom saber. O primeiro grande álbum de jazz brasileiro. Opa, vou checar. No caso, não é os Trajetos. No caso, o primeiro grande álbum de jazz brasileiro que a crítica disse é o Desenho. Né? Desenhos. Vou checar esses dois álbuns, né? Se você não gosta de jazz também, você tá errado, né, mano? Ah, sim. E outra, esse podcast, a capa é tipo um álbum de jazz mesmo, porque é uma referência, eu acho que para nós três aqui, eu acho que nós três sim, de jazz. Aqui não é só rock and roll, não, cara, mas... Mas a minha dica agora vai ser... Boa. Né, então, do Brasil, vamos para uma terra muito prolífica, musicalmente falando, que é a Suécia. Eu sou muito fã de um músico específico sueco chamado... Alguns chamam eles de Niklas, outros chamam de Nick.
né? Nick Anderson ou Nick Royale, né? Independente aí do sobrenome do cara, né? Ele primeiramente fez parte do Entombed, né? Aquela banda de death metal fodástica. Né? Ele começou como batera, né? Do Entombed. Tanto que depois o LG Petrov saiu e ele fez os vocais daquele álbum Wolverine Blues, que é do caralho. Né? Pô, Entombed é das minhas bandas favoritas de death metal, mano. É incrível. Não, e o Entombed é tão foda que eles conseguiram criar o Death and Roll, né, cara? Então é um death metal com influência rock and roll. Cara, Entombed é do caralho, né? Não tenho o que falar. Mas o Nick Royale é um cara tão, assim, tão prolífico, tão talentoso e tão versátil que, tipo, o cara saiu do Entombed e acabou formando uma banda de garage rock que acabou se enveredando pelos lados do hard rock clássico aí depois, que é uma das minhas bandas favoritas, né? Então, sim, eu vou recomendar uma banda chamada The Helicopters, da qual eu sou muito fã, né? E a primeira vez que eu tive acesso ao Helicopters foi por causa da MTV, né? Eu lembro que na época não era nem mais Fúria Metal, já era Riff MTV, nem era mais o Gastão que apresentava, era a Penel, né? E eu lembro que ela começou a falar, agora vai estrear para vocês um vídeo de uma banda sueca chamada The Helicopters, e era Twice in Flavors. Cara, foi um puta soco na minha cara. Eu acho que eu tinha uns 10, 11 anos de idade. Então, eu vi o clipe, rock and roll pra cacete, aquele fundo branco, parede de amplificadores orange, os caras com as guitarras, né? Rock and roll pra cacete. E a partir do momento que a música começa, também é um soco na cara. Então, desde esse momento, eu virei fã do The Helicopters. E é uma banda que tem uma discografia irrepreensível. Né? Então, eles começaram, pelo menos para mim, né? Eles começaram com uma abordagem mais MC5, garage rock, e depois foram se enveredando mais para o lado do hard rock clássico. Né? Eu vou escolher um álbum de transição. Quando eles começaram a ficar mais hard rock mesmo, né? Que é o álbum High Visibility, né? De 2000. Né, nessa época, o outro guitarrista, né, o Dragon, que também faz parte do Backyard Babies, outra banda muito foda, ele saiu do Helicopters para se dedicar ao Backyard Babies e entrou um guitarrista loiro, né, infelizmente também já falecido, né? Qual é o nome dele? Robert Dalkovich, né? E, cara, esse álbum é sensacional, cara. É uma mistura de garage rock com hard rock clássico, que é, cara, as guitarras. Para quem gosta de guitarra, Helicopters é uma puta banda, porque são guitarras, assim, energéticas, a la AC/DC, com várias bases criativas, solos, assim, de tirar o fôlego. Tem teclado, tem bateria, tem baixo, cara, assim, é sensacional. É um álbum, para mim, muito bom do começo ao fim. Hopeless Case of a Kid in Denial, Baby Borderline, Sometimes I Don't Know, Toys and Flavors, You're Too Good to Be My Baby. Cara, só tem música foda nesse álbum, né? Então, eu não sei o que acontece, cara, na Suécia. Eu sempre digo que eu acho que alguém coloca alguma coisa na água na Suécia, cara, porque o tanto de músico bom e banda foda que sai de lá, cara, não tem, tipo, sei lá, da música pop ao black metal, tá ligado? A Suécia é uma terra muito prolífica, né? E o Nick Anderson é um dos caras mais talentosos para mim da Suécia, cara. O cara é realmente muito versátil, né? Então, Entombed, The Helicopters, Imperial State Electric, né? Teve uma época que ele fez parte do Lucifer, né? Quando ele se casou com a vocalista e tal, né? Cara, ele tem um projeto de death metal, ele tem projeto de muita coisa. O Nick Anderson é foda, cara. E o Helicopters seria uma banda que eu gostaria muito de ver ao vivo, sem dúvida. Né? Então aí, fica a dica. Ô, Thiagão, gostei muito da dica, eu tô gostando muito das suas dicas, tipo, sempre dos anos 90, assim, mano, porque nos anos 90, agora, parece que foi ontem, né, quando a gente começa a pesquisar música, a gente geralmente costuma achar velho umas coisas dos anos 60, 70, 80, 70, 60 e 50, assim, né? 80 é mais ou menos, e 90 parece que, tipo assim, parece que foi ontem, porque a produção atual, já era muito parecida com a de hoje, quer dizer, já tinha muita tecnologia, não que parece com a de hoje, mas já existia muita tecnologia nessa época. Mas agora já faz 30 anos, tá ligado? Que os anos 90 se foram, e agora dá pra gente dar uma olhada, assim, melhor, né, pro que foi essa década, assim, e como ela influenciou e influencia até hoje a gente. E a cena alternativa dos anos 90, já falei isso aqui no podcast, mas a cena alternativa
era muito irada, né, mano? Muito irada. Sim. Com as revistas, com a MTV, Sim. várias bandas, né, mano? Era uma cena muito louca. É que eu vejo os anos 90 dividindo em duas partes, né, velho? É tipo assim, o começo dela, especialmente com a ascensão da cena alternativa, do grunge e tudo mais, era como se as coisas estivessem voltando a ter os pés no chão, porque os anos 80, se a gente for analisar, até de forma estética, Esteticamente. esteticamente, né? Hoje meu português merda. Mas foi uma época muito exagerada, muito rica musicalmente, mas muito exagerada, né, cara? Então, assim, você via desde o, sei lá, do pós-punk, new wave, que já tinha um visual meio não tão comum assim, aí você via toda aquela banda de glam metal, glam rock, sei lá como você vai chamar, né? Hair metal, metal farofa, né? Que os caras pareciam Minas, né? Com os cabelos Sim. lá aqui, né? E tal. Então, foi uma época muito exagerada, né? De forma visual. Eu acho que os anos 90 trouxeram justamente uma ressaca disso tudo, né? Então entraram aí as camisas de flanela, né? Os cabelos tudo encebado, né? Aquelas botas Doc Marten, né? All Star. Então a estética ficou mais simples, né, velho? Mais pé no chão. Eu acho que é por isso que acaba ressoando tanto hoje em dia. É um negócio assim, opa, vamos colocar os pés no chão aqui, né? Enquanto os anos 80 era tudo festa, party all night e tal, né? Os anos 90 trouxeram uma depressão, tipo, mano, a vida é uma merda e vamos cantar sobre isso, tá ligado? Já a segunda parte aí é quando começa toda essa transição de gravação analógica para digital, aí entra o nu metal, né? Já muda todo o conceito da parada, né? Então, eu considero os anos 90 uma época super importante para música, cara. Então, você teve duas revoluções ali, né, cara? Então, você teve primeiro a parte alternativa, que acabou realmente indo pro mainstream, uma coisa que ninguém esperava, né? Ninguém esperava ver o Nirvana o Jackson no primeiro lugar da Billboard, tá ligado? Né? Então, houve essa primeira revolução e a segunda foi justamente essa transição aí de gravação tecnológica para digital e o advento do new metal, né, cara? Andar com o uniforme da Adidas era obrigatório, né? Bonezinho para trás, né? Então foram duas evoluções aí que acabaram acontecendo nos anos 90, né? Sem falar na música pop também, né? Que teve toda aquela parte que aí eu já não curto, né? Britney Spears, né? E NSYNC, e por aí vai, né? Mas é uma época muito importante, cara, sem dúvida. Ô, Tiagão, agora você recomendou esse High Visibility, né, do Helicopters, que você falou que é um álbum de transição, mas se você quiser, tipo eu nunca ouvi nenhum álbum do Helicopters, se eu quiser entender mesmo o que é a banda, qual álbum eu escuto? Cara, você pode pegar uma trinca. Pega o primeiro álbum, que é o Super Shitty to the Max. Cara, é garage rock ali na tua orelha, cara. Você vai ver, é como se fosse uma mistura de Motorhead com MC5. Tá ligado? Aí você tem o Grunge Rock de 99, que é um álbum também de transição, mas o High Visibility acaba mostrando o que é o que o Helicopters viria a se tornar. É um dos álbuns mais famosos deles, né, cara? Então, eu acho que essa trinca seria muito... Na verdade, pega os 4 primeiros, cara. Então, Super Shitty to the Max, de 96, o Pain the Do, de 97, o Grunge Rock, de 99, e também o High Visibility, de 2000. Mas, cara, para falar a verdade, eu posso recomendar a discografia inteira do Helicopters, cara. Não tem como. É uma banda, assim, muito foda. Eu não vejo coisas muito fracas saindo deles, não, cara. Até o projeto que o Nick Anderson teve... Porque teve uma época que o Helicopters já acabou. Eu acho que foi 2008, provavelmente. Né? E eles só foram voltar à ativa em 2016. Nesse meio tempo, o Nick também formou outra banda chamada Imperial State Electric. Eles chegaram a lançar uns 3, 4 álbuns e tal. E, cara, é como se fosse uma continuação do Helicopters com um pouquinho mais de finesse. Tem um pouquinho mais de música pop ali no Imperial State Electric, mas é igualmente bom, cara. Então, fica a dica aí. Tanto o Helicopters quanto o Imperial State Electric, porque Nick Anderson é o cara, velho. Muitos falam assim, ele é o Dave Grohl sueco. Não, ele é melhor que o Dave Grohl. Sou muito fã do Dave Grohl, mas o Nick Anderson é muito melhor que o Dave Grohl, cara. Pegando um link até aí do que o Thiagão falou, e também com um ponto que o Miguel citou, é uma banda que eu também só vi na MTV e nunca mais acompanhei nada. E a evolução nos anos 90 não foi apenas, né, na música. Se você pegar filmes também,
Os anos 90 tem muito filme bom. Tipo, porra, você quer assistir algum filme bom? Escolhe alguma coisa dos anos 90. E tem muito filme ruim também. Então foi uma época muito Tipo os experimental do pro Steven cinema, né? Seagal. Nossa. Exato. Tipo os do Steven Seagal. Não, mas isso porque Então, você não viu ele nos anos 2000, né? Cara, é ruim pra caralho, velho. Não, nos anos 2000 aí a trecheira Exato. pura, mano. Aí, Meu Deus aí do céu. ele treinou, É de ficar revoltado, é de querer treinou. matar aquela baleia assassina, Sim. mano. Aí ele treinou a merda, né? Ficou 10 anos treinando fazer merda, chegou nos anos 2000, mano. Irmão, eu fiz uma maratona recentemente de filmes de Steven Seagal anos 2000, só pra sofrer. Cara, você fez isso, mano. Eu fiz só pra sofrer, só. Ah, Irmão, não, mano. Irmão, a quê? cada final de filme eu tinha vontade de, mano, pegar um voo e ir pra Rússia, porque hoje em dia ele mora na Rússia, né? E matar ele, mano. O cara é muito tosco, muito, muito ruim. Mas tem um em específico que eu achei uma obra-prima, mano, que é... Esqueci o nome, brother. É muito bom. Não, realmente, bom. O filme é tão bom, tão obra-prima que eu quero esquecer o nome. Esqueci. É tanto filme ruim que eu esqueci bem o nome do bom, mano. Mas voltando para esse ponto aí, os anos 90 teve muito avanço tecnológico que permitiu várias coisas, né? Então, tipo, mudança de tape para CD, filmes já mais no final dos anos 90 ali, comecinho de 2000, criação de DVD, pirataria, né? De certa forma, isso daí também ajudou muito e tal. E outra, 95, ano do primeiro Toy Story, que foi o primeiro filme feito 100% em computador, né, mano? Sim. E aí, falando disso, que é justamente o ponto que eu quero trazer para fechar com chave de ouro as dicas, vou sugerir um filme de 95. Mas, ao contrário, ali eu vou fechar com chave de ouro, mas jogando para o lado inverso agora, né? Que é uma trecheira total, né? Eu fui com o Miguel no Ataque dos Tomates esses Assassinos. Mentira, tô brincando. Tá perto, tá ligado? Não tá muito longe, não. Eu fui com o Miguel esses dias no 74, né? E aí, até para aproveitar, né? Longa vida 74 Clube, né? E aí a gente começou a falar de uns filmes meio bosta lá em um momento, né? Tipo, Vagina Dentada, Rubber, O Pneu Assassino, Ataque dos Tomates Assassinos, né? Essas porra aí, Plano né? Tipo, Plano 9 do Espaço Sideral. Não, tem esse plano. Palhaços Assassinos do Espaço Sideral. Palhaços do Espaço Sideral. Killer Clowns. Mano, em inglês é só Killer Clowns. Aqui no Brasil é Palhaços Assassinos do Espaço Sideral. Não, porra. Em inglês é Killer Clowns from Outer Space, porra. Ah, então tá pequenininho. Killer Clowns from Outer Space, from Outer Space. Porque eu lembro do bagulho do Killer Clowns naquela letra. Killer Clowns. E é from Outer Space. Tá, bota fé. É isso então. Aí eu vou sugerir um outro filme nessa vibe, que eu vou resumir um enredo, tá? É um maluco que chega na cidade, mata a galera e faz sorvete com as vísceras da galera. Que chama O Sorveteiro. Deixa eu tentar acertar. Porra, falei. O sorveteiro é isso? O sorveteiro é isso. E é isso, pra fechar com... O cara faz sorvete com víscera, mano. Chave de ouro essa trecheira. Todos esses filmes que a gente citou, pega a fotografia, transporta para um sorveteiro e é isso aí, tá ligado? Acabou. Irmão, essa que é a diferença de um país de primeiro mundo para um país de terceiro mundo. Porque, irmão, lá nos Estados Unidos o cara mata alguém e ele consegue fazer sorvete. Aqui nós conseguimos fazer esfirra de carne, tá ligado? Coxinha de carne, tá ligado? Não tem essa tecnologia de virar carne e virar sorvete, tá ligado? Não, no máximo a gente alimenta o cachorro, né? Salve o goleiro Bruno. Nossa, aí, né? sim, irmão. Nossa, ou você pega uma caixa aí e se afasta do trabalho por decepção para poder colocar na esfirra, né? Irmão, não, mas sem zoar. Quer saber disso aí, velho? Eu acho que faz uns 2-3 anos. Eu fiquei sabendo dessa parada. Na esfirraria de São Paulo, o cliente foi comer uma esfirra fechada, achou lá um pedaço de dentro. Nossa, como assim? Por quê? O cara tava fazendo... Na hora que ele foi moer a carne, mano, ele acabou estraçalhando o dedo, tá ligado? Aí, mas só que ele e deixou, né? E deixou lá. Sei lá o quê. Aí, quando o cliente foi comer a esfirra, tava lá o pedaço do dedo no meio da carne. Caramba. Tava com a francesinha feita, assim, a dedo? Nossa, que coisa horrível, não? Bom, já para completar a trecheira, para a geração MTV aqui, assistam Tela Class, do Hermes e Renato. Assistam Tela Class, as 2 temporadas, cara. Só tem filme
foda com uma locução melhor ainda, cara. Agora, o que me surpreende mais ainda dos diálogos do Telaclass é os filmes absolutamente underground que os caras pegavam, mano. Cara, total. Como que encontrava aquilo, né? Daquela, velho? Não tem como, não. Não, realmente, os caras manjavam, né, cara? Manjavam muito de toda essa pesquisa, né? De pegar uns filmes, sei lá, completamente desconhecidos, né? E ainda ter talento para poder refazer o texto e fazer a dublagem, cara, mano, sensacional. Não, olha os nomes, cara. As Tretas de Hong Kong, Garras de Baitola, Moranguinho Malandro, Caçadores de Zika, Memórias de um Ninja Loki, As Bombas de Hércules, A Suruba, Black Soul Foda, Boquinha de Cemitério. Nossa, esse é ótimo, cara. O Pai da Boquinha de Cemitério é clássico, a gente falava direto, né, Natanzito, lá na cara, lá. Você tá com um pedaço de bosta colado na glote, né? Tipo, é muito bom. Eu lembro muito do Capeta em Forma de Guri, cara. Nossa, esse eu lembro que eu ri demais. O Capeta em Forma de Guri é da primeira ou da segunda temporada? Eu acho que é a segunda temporada. Da segunda. É muito bom. E teve quantas temporadas? É a história do 3. Do Diogo. Não, sensacional, cara. Nossa, Boquinha de Cemitério também. Nossa, eu lembro que eu ri demais, cara. Pô, lembrei de uma coisa aí. Partimos pro final, que aí eu vou dar uma dica rápida. Sim. Vamos aí já, final. Então, final, pra galera que é de São Paulo, tá rolando a segunda mostra do Cine São Paulo também. Do dia 5 ao dia 28 de março, a Orquestra de São Pedro, lá em parceria com o Instituto Goethe, vai apresentar 2 filmes do Murnau, né, o Nosferatu e o Fausto, e um filme do Anélio Latini Filho, que é Sinfonia Amazônica. Eles vão tocar toda a música, né? Toda a parte harmônica do filme, enquanto o filme passa de fundo. Então, para a galera que é de São Paulo ou que está nas proximidades, eu acho que o ingresso tá tipo uns 70 conto, a meia é tipo 30, tá ligado? Às vezes, ao invés de você ir no cinema, comer pipoca cheia de manteiga e entupir suas veias, vai assistir uma orquestra, né? Com 3 filmes pica, tá? 3 filmes pica, por sinal. Concordo super com o Natanzito. Inclusive, mano, façam isso, mano. Frequente os lugares que existem aqui em São Paulo, se você é de São Paulo. Mas se você mora em qualquer grande centro, sempre tem vários lugares de cultura que você pode, tipo, ver coisas super legais. Eu, por exemplo, a gente tava com o Natanzito no 74 Clube, a gente viu o show de graça, né, mano? A gente viu o show de graça, o bagulho era entrada gratuita. E no domingo eu tava na Cinemateca também, que teve uma feira lá, mas a Cinemateca tá com mostra do Pedro Almodóvar, que eu e o Natanzito já falamos aqui, já. Então rola sempre muitas coisas, muitos festivais. Vai ter o Festival de Tiradentes agora, mas só que a edição aqui em São Paulo, no final do mês. Então, mano, sempre tá rolando muita coisa, tipo, segue os museus, segue os lugares, Cinemateca e tudo, até os cinemas de rua, né, o Cine Joia, o Belas Artes. Mano, sempre tem muito cinema bom rolando e para você assistir, mano, muitas vezes na faixa, CCBB. Então, mano, vai pros lugares, tá ligado? Não fica só dando dinheiro pro Cinemark, tá ligado, mano? Porra, é isso. Eu assisti esses filmes meia bomba, hein? Assisti esse filme meia bomba aí, mano. Murnau é tipo top muito alto de diretores maravilhosos assim e que contribuiu para a formação do cinema que a gente conhece hoje, tá ligado? Então é isso, mano. Onde tá rolando mesmo essa mostra, Nathan? Putz, eu não lembro o endereço aqui. Na verdade, quem me falou foi um colega meu que ele toca trombone na Orquestra de São Pedro, né? Já foi da USESP e tudo. Aí ele comentou comigo, eu falei, porra, da hora, né? Vou ver de ir lá assistir, né? E tipo, o ingresso é baratinho. E se eu não me engano, tem ensaio aberto até, sem valor, tá ligado? Nenhum, com a galera ensaiando, né? Para quem tá na Pindaíba. O Petra Belas Artes. O Belas Artes, que agora não chama mais Petra, já fazia muito tempo que não chamava Petra, que eu sou velho. Mas, mano, o Belas Artes vai ter também show também. Não é show, pô. É a banda tocando junto com o filme, tá ligado? O Belas Artes vai fazer isso também. E outra, o Soberano, que é um bar na Boca do Lixo de São Paulo, que é o bar mais importante da Boca do Lixo, que foi, né?
também tá fazendo sessão todo final de semana, toda sexta. Eu fui na sexta retrasada, eu fui ver um filme lá. Fui assistir o filme do Walter Hugo Cury, Convite ao Prazer. Então, mano, pô, vai pros lugares, tá ligado? Vai pros lugares culturais, não fica só dentro de casa e vendo ou indo pro shopping, tá ligado? Que o bagulho é bad, mano. É isso, mano. É isso, né, cara? Nessa Mano, terra aí cultura. de Hollywood meia bomba, é bom a gente caçar umas coisas mais bacanas pra fazer, né, velho? Então, todos esses exemplos aí são ótimos, né? Então é isso. Perpetue a arte e a cultura. Sem isso a gente não é nada. E assistam o meu curta em posição no YouTube, mano. Só É botar aí, muito posição, bom, é muito curta-metragem, bom. Não é imagem. puxando o saco, não, mas o curta dele é muito bom, faz você pensar. É isso aí. Valeu, Thiagão, é nóis. É nóis. Fechou. Tamo Foi. junto.